vamos trabalhar um pouquinho uma cronologia bíblica do Antigo Testamento para que possamos entender o transfundo histórico deste livro. Quando nós pensamos no Antigo Testamento, nós temos que pensar que antes do chamado de Abraão, nós temos, no Gênesis, nós temos 4 fatos que são importantíssimos para estudarmos na Gênesis, ou no livro do Gênesis. Então nós vamos ver a criação, Deus criando todas as coisas perfeito, Deus criando as coisas e dizendo foi muito bom, muito bom. Esse é o primeiro fato que a gente precisa entender. Quando nós entendemos o segundo fato é a queda. A queda. Então, a queda, o homem é separado de Deus, o homem escolhe viver longe de Deus, escolhe desobedecer, escolhe viver o seu caminho longe dos caminhos do Senhor. Deus com Noé recria todas as coisas. Recria a partir de uma família, recria a partir da perspectiva de Deus, do muito bom, muito bom. Mas quando nós vamos chegar em Babel, nós vamos ver que o homem escolhe novamente desobedecer, fazer uma torre para ser notório, para eles de chegar até o céu. Então, esses fatos narrados em Gênesis dá o perfil para entendermos o livro de Levítico, o transfundo histórico de Levítico. Porque depois desse povo, depois desses eventos, Deus tem, no livro da Gênesis, tem 4 biografias que são fantásticas as biografias. Tem a biografia de Abraão, tem a biografia de Isaac, tem a biografia de Jacó e tem a biografia de José. São 4 biografias maravilhosas. Então, quando nós olhamos para esta biografia, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Então, é assim que o Gênesis termina, com a história de José. Só que, nesta história com José, eles param no Egito. A grande fome que está acontecendo, eles param no Egito. Por providência divina. José é levado antes, prepara todo o caminho, deixa tudo pronto, o povo chega no Egito. O que vai acontecer? Morre o faraó. Morre aquele rei que conhecia José, e o livro do Êxodo vai começar dizendo: morreu o faraó e o próximo que reinou não conhecia José. E com isso o povo de Deus foi escravizado por mais de 400 anos. 400 anos escravizado. Por mais de 400 anos. Neste momento, Deus levanta um homem em Êxodo chamado Moisés, dizendo: eu desci, eu vim e vi o meu povo, o sofrimento do meu povo, e eu vim para libertar o meu povo. E ele tira com mão poderosa o seu povo daquele cativeiro para uma terra prometida. Durante a caminhada até o Sinai, o povo murmura diante de Deus. O povo que sai e que vê os grandes feitos do Senhor, murmura no deserto. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, nessa cronologia bíblica, o Gênesis, com a criação, a queda, a recriação e a queda novamente. A segunda queda. E nós vamos ver 4 biografias. Durante essas 4 biografias, nós vamos ter um governo que nós chamamos de governo patriarcal. E é nesse governo patriarcal
que a cronologia bíblica vai trazer para nós. Porque logo em seguida vai aparecer a lei, vai aparecer o governo mosaico, onde o Moisés recebe os 10 mandamentos, onde acontece o êxodo, a saída. Êxodo é saída, saída do Egito, saída do cativeiro, a saída da escravidão para a liberdade. Depois nós vamos ter um período chamado pré-monárquico, ou o período dos juízes. Então, nós entendemos que o livro de Levítico está onde? Qual é o contexto que a gente está? Então, a gente está dentro de um contexto que é chamado mosaico. Um período onde vai do governo dos patriarcas, chegando ao governo dos juízes. Então, neste período, nós temos o período mosaico, onde Moisés é este líder que governa o seu povo, que leva o seu povo, que é a voz de Deus para o meio daquele povo. Então, o livro de Levítico está inserido neste contexto histórico. Porque depois do período dos juízos, nós vamos ter o período do monárquico, e depois do monárquico, nós vamos ver só o exílio da Babilônia. Então, o contexto histórico desse livro é importantíssimo para nós. Ou seja, nós estamos vivendo exatamente o contexto histórico desse livro, um povo que era escravo. Está saindo de uma escravidão para uma terra que mana leite e mel. Nessa terra que ele está saindo, este contexto de escravo, nós não podemos tirar os olhos da escravidão. Então, o tempo de escravidão foi um tempo onde eles estavam presos dentro do Egito, onde trabalhos forçados eram impostos a esse povo, e Deus vem com mão poderosa e tira esse povo, e esse povo começa a andar por uma terra prometida. Outro contexto maravilhoso deste livro é que durante essa caminhada Deus dá um tabernáculo, Deus dá uma planta para a construção de um tabernáculo. Essa construção do tabernáculo era algo que desde das outras culturas já existia essa cultura de ter um tabernáculo móvel, os deuses andando no meio do povo. E Deus faz isto, Deus constrói, Deus manda Moisés construir, Deus dá a planta e Moisés executa esta planta deste tabernáculo. Chega Levítico. Por que Levítico? Porque o povo estava saindo do cativeiro. O povo precisava de ter um ordenamento para seguir, literalmente, aquilo que precisava seguir. Porque o que eles tinham visto até então era o governo de escravo. Agora eles eram livres, no deserto, caminhando para a terra prometida. E nós vamos ver que este período é um período onde essa primeira geração que sai, e você vai estudar isso no livro de Números, a primeira geração do capítulo 1 do censo, do capítulo 1 de Números, essa geração toda perece no deserto, com exceção de Josué e Calebe, e daqueles que não foram contados no primeiro censo, ou daqueles que nasceram na caminhada do deserto. No capítulo 26 do livro de Números, você vai ter o segundo censo, que é essa geração que herda a terra prometida, mas a primeira geração não herda a terra prometida. Então, o que nós vamos ter? Então, agora, esse Deus maravilhoso, ele simplesmente dá um ordenamento para esse povo. Como que deveria ser o culto que este povo deveria fazer e ter para com esse Deus. Qual era o relacionamento que esse povo deveria ter com esse Deus? Este é o transfundo histórico desse livro. Um povo saindo do cativeiro, então esse povo precisava de um ordenamento. Então o ordenamento foi dado
os 10 mandamentos, deu a construção do tabernáculo, essa questão de tabernacular, de estar no meio do povo, vivendo no meio do povo, no centro do povo. Aí vem Levítico. Então um povo que não sabia como deveria se chegar a esse Deus, Deus coloca um ordenamento completo para esse povo. Então o transfundo histórico deste livro é o deserto, é no deserto. No deserto Deus constrói, Deus forma um povo somente seu, um povo santo, um povo que era para estender, levar a expansão para outros povos, para que a terra fosse abençoada por este povo, porque até Deus falando no livro do Êxodo, que ele estava tirando aqueles que moravam naquela terra, para que os novos moradores pudessem honrar o seu próprio nome. Então, esse é o contexto histórico do livro. Um contexto de um povo saindo de escravidão e Deus dando um ordenamento para esse povo, como que ele deve andar. No deserto, Deus trabalhando com este povo. Qual é o método literário deste livro? Qual é a forma que este livro foi escrito? Logo no início, nós trabalhamos da forma de inversão que esse livro trabalha, na forma que era fácil memorização, ou seja, trabalhando com aqueles 3 princípios de ritual, de sacerdócio e de aquilo que era imundo ou puro. Então ele trabalha com esses 3 princípios. E agora, qual é o gênero literário? Então nós temos uma narrativa, literalmente uma narrativa. Moisés narrando os fatos que estão acontecendo, numa forma de tratado, numa forma de pacto, numa forma onde ele está escrevendo para o povo, Deus mostrando para o povo como que deveria seguir socialmente, como que deveria seguir dentro da própria família, como que deveria ser a conduta dentro de casa, como que deveria ser a conduta com o próprio Deus. Então, o que nós temos é uma narrativa com um tratado. E mais interessante, esse tratado era algo que não era novidade para aquela época, porque os tratados de vassalagem existiam há muito tempo. Então, este tratado que Deus faz é um tratado jurídico diante desse povo, mostrando para esse povo como que esse povo deveria se portar diante de Deus. 7 formas de se escrever, usando os 3 princípios: o rito, o sacerdote e as coisas puras e as coisas impuras. Assim, o que nós temos, além dessa narrativa com um tratado jurídico ou um tratado de vassalagem, nós temos poesia hebraica nesse texto, e vocês estão estudando poesia hebraica, e vocês sabem que poesia hebraica, ela não tem por princípio rima, mas ideia e pensamento. Tem muitas cartas, são crônicas nesse livro. Nós temos profecias nesse livro e nós temos genealogias nesse livro. Então, esse livro compõe de uma narrativa de um tratado jurídico, contendo esse material vasto de um padrão de santidade, de poesia hebraica, de crônicas, de profecias e também de genealogias. Nós já trabalhamos, mas nós vamos recapitular qual é a ideia central desse livro. Qual é a ideia central desse livro? A ideia central desse livro é um Deus santo dizendo para este povo que ele precisava ser santo. Então, o povo de Israel era um povo
que estava saindo para uma terra de descanso, então ele precisava ser santo. O povo de Israel era um povo forasteiro e agora estava encontrando nesse Deus um local de descanso. Esse povo agora, que era um povo que estava escravizado no Egito, agora esse povo é liberto na perspectiva de dizer: santo, santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Qual é a razão pela qual esse livro foi escrito? Uma razão principal para esse livro ter sido escrito é esta constituição que Deus deu para esse povo. Uma constituição com tudo aquilo que eles deveriam fazer, como que ele deveria se portar, como que ele deveria ir diante do sacerdote, qual era o tipo de animal que deveria apresentar como sacrifício. E o sacrifício era oferta, não podemos nunca esquecer daquela observação que nós fizemos da palavra oferta. Oferta é corban, oferta agradável ao Senhor. Então, o livro é um livro maravilhoso. Então, o transfundo desse livro transfundo histórico desse livro mostra a escravidão, onde Deus está tirando esse povo da escravidão e levando para uma terra prometida. No livro específico nosso, nós estamos exatamente no Monte Sinai, onde o povo recebeu as 10 leis, onde ali recebeu as instruções da construção do tabernáculo. Então eles estão prontos para caminhar, porque Números vai ser exatamente a saída do Sinai e indo caminhando até as campinas de Moabe, perto do Rio Jordão. Qual é o literário desse livro? É uma narrativa onde tem um tratado jurídico, um tratado de vassalagem, um tratado onde Deus, como Senhor, como Ele é apresentado nesse livro, que é outra observação que nós já chamamos a sua atenção para ter. Quantas vezes aparece a palavra Deus no livro? Disse o Senhor, e disse o Senhor, e disse o Senhor. São vários capítulos onde inicia dessa forma, e disse o Senhor a Moisés. Então, é um tratado de vassalagem, onde o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso. O panorâmico desse traz a ideia central de um Deus santo que habita no meio do seu povo e diz para o seu povo que ele tem que ser santo, que ele precisa ser santo. A razão pela qual esse livro foi escrito mostra literalmente essa constituição, essa norma dada para o povo, lembrando sempre que este povo era de tradição oral. Por ser de tradição oral, então o livro tem sete princípios estabelecidos na inversão, onde o capítulo 16 é o centro desse livro, que é a expiação. Não perca esse livro. Esse livro é muito atual. Esse livro é para os nossos dias. Esse livro ele tem a força de estabelecer para mim e para você hoje como se chegar a esse Deus. Mas muito mais do que isso, esse livro tem a força de dizer para mim e para você como que devemos permanecer junto a esse Deus, na presença dele, na presença desse Deus. Esse Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, como que eu e você devemos permanecer? É o livro de Levítico. Chamou o Senhor tem te chamado, o Senhor tem chamado a mim para ser santo. Santo sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus abençoe.